Olá, o AVC, acidente vascular cerebral, é uma das doenças que mais mata e causa incapacidade no mundo. E mesmo com tamanha gravidade da doença, existe ainda muitas dúvidas a respeito. E por isso, o tema que conversaremos hoje é: não deixe que seja você, o AVC tem tratamento. Eu me chamo Tatiana, trabalho no setor de comunicação da HSJ e damos início a mais uma edição do nosso webinar HSJ. Para essa edição, contamos com os seguintes apoiadores: Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, Atacadão, Cirúrgica Fernandes, CSN e Rising. Para iniciar a nossa conversa, eu recebo a médica neurologista doutora Kátia. Muito obrigada pela presença, doutora. Sim, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando por um assunto tão importante, né, que é o AVC, o acidente vascular cerebral, né? Quem nunca teve um vizinho, um familiar que antes era completamente independente e depois teve as suas funções prejudicadas por conta do AVC, né? A gente sabe que é a segunda doença que mais tem morte, né, especialmente por complicações pós-AVC, né? E é uma doença que deixa o paciente muito incapaz após ter um AVC, né? Só que o que a gente vem trazer aqui é que o AVC, gente, ele tem tratamento, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de AVC. O AVC que é isquêmico, aquele que a gente tem a oclusão de um vaso e a gente faz um dano cerebral, e o hemorrágico, que a gente acaba tendo um sangramento cerebral, dando os danos e as sequelas para os pacientes, né? O que é muito importante saber? A gente tem um tempo de janela do AVC isquêmico de 4 horas e meia, ou seja, se eu encontrar algum conhecido, um familiar que subitamente tem um déficit neurológico, uma dormência no braço, uma fraqueza, esse paciente ele tem que vir imediatamente para o hospital para ser atendido, porque a gente pode reverter os sintomas, né? Então, esse paciente antes que poderia ser condenado a ficar acamado, ele pode ter um tratamento, só que isso depende muito, né, de quem está junto com esse paciente para trazê-lo imediatamente ao hospital, porque é uma emergência médica e tem tratamento. E o AVC hemorrágico é importante que a gente traga para a gente saber se é isquêmico ou hemorrágico e dar um atendimento intensivo adequado para esse paciente. Se for hemorrágico, a gente tem que controlar a pressão desse paciente e evitar que a gente tenha uma expansão do hematoma. Por isso que é tão importante, né, a gente prestar atenção no nosso familiar ou uma pessoa que a gente encontrou na rua e trazer imediatamente para o hospital, porque o AVC ele tem cura, né? Ok, então no dia 29 de outubro agora, por que se torna um dia tão importante, doutora? Justamente por esses motivos, Tati, que eu te falei. A gente está numa campanha, dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao AVC, né? E a gente conhece essas pessoas que ficam debilitadas, né? E a mensagem que a gente tem para trazer é que o AVC tem tratamento e ele depende desde alguém que reconheça os sintomas de AVC, que traga imediatamente para o hospital, que acione a linha de emergência do SAMU, porque cada minuto que esse paciente perde do tratamento, ele já perde milhões de neurônios, né? Então o paciente que tem déficit neurológico agudo, ele tem que vir imediatamente para o hospital para receber tratamento, tá? Ok. Eu acho que uma coisa que é bem importante ressaltar é o que sente uma pessoa que está tendo AVC. Sim, o que a gente vê, assim, um dos principais sintomas é uma paralisia de um dos lados do corpo, que pode ser perna, pode ser braço, tá? Geralmente uma boca torta, uma fala enrolada, né, que esse paciente possa vir a ter, e outros sintomas como uma dormência num braço que nunca tinha sentido, que não dormiu em cima do braço e que se perpetua por 5, 10 minutos, é um dos sinais de AVC. Por mais que melhore, esse paciente tem alto risco de ter um AVC, tá? De ficar acamado, de ter sequela. Então, mesmo que o sintoma seja transitório, o paciente tem que ligar imediatamente para o serviço de emergência para ser trazido até o hospital. Ok, doutora. E caso eu esteja do lado de alguém que esteja tendo esses sintomas, como é que eu devo proceder? Como é que funciona o fluxo, assim? A equipe de emergência do SAMU, eles são uma equipe treinada, tá?
para que ligue e fale, olha, o meu familiar, o meu conhecido, ele estava bem fazendo as coisas diárias dele e do nada ele começou a ficar fraco, ele começou a ficar com uma fala enrolada. Vai ligar 192 para o SAMU, que vai, né, com a disponibilidade das ambulâncias, ir até buscar esse paciente e trazê-lo até o nosso hospital para que a gente tenha os cuidados necessários, né? Aqui a gente tem um serviço de sobreaviso de neurologia 24 horas, o atendimento do PS, o serviço de emergência não para e a gente vai estar prontamente esperando para atender esse paciente e evitar que ele tenha mais sequelas. Ok, agradecemos muito os esclarecimentos, doutora. Obrigada. O HSJ possui uma unidade de AVC desde 2015, sendo um dos poucos hospitais do estado a oferecer esse serviço, o que nos deixa muito orgulhosos. E para dar continuidade à nossa conversa, recebo agora duas profissionais do hospital que também fazem parte da equipe de unidade do AVC. Luane, terapeuta ocupacional, e Vanessa, psicóloga hospitalar. Sejam bem-vindas. Vanessa, como é o atendimento ao paciente na unidade de AVC? Então, Tati, no momento da chegada do paciente aqui ao hospital, né, ele passa por uma avaliação em pronto-socorro, identificada a necessidade de internação, ele é encaminhado à unidade AVC, onde ele vai receber o atendimento da equipe multidisciplinar desde o início do tratamento dele, né. Como você citou, então, a unidade AVC aqui do Hospital São José, ela existe desde 2015, né, uma das únicas do estado, né. Nós somos regidos por uma portaria também do Ministério da Saúde, que ele habilita o hospital para atendimento aos pacientes com acidente vascular cerebral, né? Então, a partir do pedido de parecer da enfermeira do setor, né, da unidade AVC, então todos os profissionais da equipe eles são chamados para fazer uma avaliação, né? Então, nós vamos avaliar cada caso, né, identificar as demandas ali de atendimento, né, e traçar um plano de atendimento desse paciente a partir das necessidades dele, né? Então, a unidade AVC aqui do Hospital São José, ela conta com a enfermeira e os técnicos de enfermagem, também com os médicos, neurologistas, residentes, com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta também, né? Também com nutricionista, assistente social, farmacêutica e psicóloga, né? Então, como a Luane também vai abordar um pouquinho melhor, né, adiante, toda essa equipe ela é muito importante, né, durante o atendimento aqui do paciente para o tratamento dele, né? Semanalmente também nós realizamos aqui reuniões para discussões dos casos, né, dos pacientes e também encontros, né, com os familiares, os cuidadores, para poder orientar um pouquinho sobre como funciona a unidade AVC, né, passar mais informações sobre o AVC também, né, e orientar também esses cuidadores e familiares como eles podem lidar com o seu familiar, né, acometido pelo AVC a partir do adoecimento dele. Luane, como funciona o processo de reabilitação realizado pela equipe multidisciplinar? Então, Tati, como a Vanessa falou, a gente trabalha em equipe, né? Hoje a gente sabe que ninguém consegue trabalhar sozinho, a gente sempre depende um do outro, porque só assim a gente sabe que vai ser o melhor tratamento e a melhor reabilitação para o paciente, né? Então, eu vou falar um pouquinho da atuação de cada profissional dentro da unidade de AVC. Começando pelo enfermeiro, né? A nossa enfermeira, então, é a que gerencia todo o processo da unidade. Então, ela que admite o paciente, ela que faz todos os procedimentos para esse paciente e todo o cuidado do paciente passa pela mão da enfermeira. Depois a gente tem os técnicos de enfermagem que fazem todo o cuidado ao paciente, ou seja, eles que dão o banho, eles que fazem a medicação, eles verificam como está a pressão, como está a diabetes, então eles ficam 24 horas com o paciente. Depois a gente conta com a parte da fisioterapia, né? O fisioterapeuta que vai atuar na mobilidade desse paciente, na prevenção de sequelas, então, para que esse paciente possa sentar, possa caminhar, né? E da melhor forma possível. A minha parte, então, né, da terapia ocupacional, a gente vai atuar na questão da funcionalidade desse paciente. Então, para que ele possa voltar a fazer as atividades diárias dele o máximo sozinho possível, apesar das limitações. A parte da fonoaudióloga, então, ela vai atuar na capacidade do paciente engolir, na deglutição, né? Então, ela vai dizer se o paciente pode receber a comida pela boca. No caso de não conseguir, por conta do AVC, é indicado, então, o uso de uma sonda para alimentação. Além disso, a fono também vai ajudar na parte da comunicação do paciente, né?
Depois a gente tem ali a questão da nutricionista, que vai estar indicando qual é a melhor dieta para esse paciente, né? Eventualmente ela também vai prescrever suplementos para ele e orientações depois na alta para esse paciente quanto à alimentação. A parte do serviço social, a assistente social ela vai passar todas as informações sobre esse cuidado depois para o paciente, vai indicar aonde que ele pode ir na rede buscar os materiais, né, os equipamentos para auxiliar depois esse processo em casa, ou seja, cama hospitalar, fralda, cadeira de rodas, né, vai orientar toda essa parte burocrática de como conseguir isso. Contamos também com o serviço de psicologia, que vai estar atuando todo esse suporte, né, emocional, tanto para o paciente quanto para o familiar, durante todo esse período da internação, e também da farmacêutica, né? Então a farmacêutica vai estar atuando junto ao médico com as medicações do paciente, né? Vai ver o que ele usava em casa, se pode continuar usando aqui no hospital ou não, junto com o médico, né? Vai ver a via que está administrando, a dose, se tem alguma interação desse remédio que pode dar um efeito colateral, né, e dificultar algum processo do paciente depois, né? Então, todos esses profissionais a gente atua em conjunto, porque como eu falei antes, a gente sempre precisa estar conversando um com o outro para melhorar a reabilitação do paciente. Então, por exemplo, a fisioterapeuta vai analisar se o paciente tem força para ficar em pé, se ele consegue sair da cama, para a gente poder levar ele em um banho de chuveiro, né? A fonoaudióloga, a partir do momento que ela autoriza a comida, né, ele comer pela boca, a gente vai estar trabalhando para que ele possa voltar a comer sozinho, né? Então, a nutricionista também vai indicar qual que é essa melhor dieta, né? Quando a gente nota que o paciente está com o humor um pouco mais deprimido, a gente já aciona o serviço de psicologia, porque a gente sabe que isso também vai influenciar na reabilitação dele. Então, é de extrema importância que a gente esteja sempre em contato ali, passando o caso, para que a gente consiga fornecer a melhor reabilitação para esse paciente. O que a gente percebe é que é um trabalho bem complexo e essencial, né? Porque todos esses profissionais são altamente importantes para o processo de reabilitação, né? E até muitas vezes de aceitação, tanto do doente como dos familiares, né? Vanessa, e pensando em todas as dificuldades e limitações que o paciente pode apresentar, quais as principais alterações emocionais ocorridas pelo AVC? Porque imaginamos que deve ser um impacto bem grande, né? Então, o que mais acontece de alteração emocional? Tati, quando a gente pensa, né, numa internação hospitalar, não só no caso do paciente com AVC, né, mas de uma maneira geral, né, a gente precisa ter um olhar para além dos sintomas físicos, né, que o adoecimento ele traz, né, porque as repercussões emocionais elas vão ser muito importantes também, né, durante todo o período, o processo do tratamento do paciente, no enfrentamento dele, da condição que ele tá passando ali naquele momento, né. Então, no caso do paciente ali do AVC, né, ele não se prepara para essa vinda aqui para o hospital, né? O AVC ele acontece de repente, né? Então a pessoa ela tá lá na casa dela, acordando de manhã, toma o seu café da manhã, toma um banho, né? Liga o carro, vai ao trabalho, tá seguindo a rotina dela ali, né? Normal do dia a dia, né? E aí ela chega lá no trabalho dela e de repente começam a surgir os sintomas, né? E aí é preciso chamar uma ambulância e ela vem para o hospital. Chegando aqui no hospital, a equipe atende, né? Identifica que tem, né, ali o caso suspeito de AVC e ela tem uma indicação então para uma internação, né? Então todos os planos que essa pessoa ela tinha até então para o dia dela, de repente eles ficaram suspensos, né? E dali em diante ela não sabe como vai ser, né? Então quem já vivenciou uma situação como essa, né? Ou mesmo quem não tenha vivenciado consegue imaginar o grande impacto que é na vida de uma pessoa, né? O AVC, né? Então a pessoa ela pode ter uma dificuldade na fala, né? Pode ser que a partir daquele momento, né? Temporariamente ou não, ela precise utilizar fraldas, né? Até o momento ela fazia tudo sozinha, ela tinha sua autonomia, sua independência, de repente ela precisa contar com o auxílio de alguém para situações ali do dia a dia, da rotina dela, né? Como falar, para caminhar, né? Para poder se alimentar, né? Então é um impacto muito grande, né? Que gera para essa pessoa, né? Então a gente pode pensar na angústia que é lidar com o prognóstico, né? De pensar como essa doença ela vai evoluir, né? O medo que vem, né? Das incapacidades, do abandono, da morte,
né? Preocupações que surgem também em relação à família, a trabalho, a questão financeira, né? Então são esses alguns dos aspectos aí das alterações que a gente vai perceber assim que acontecem, né, nesse contexto. Nos casos de AVC, geralmente a gente observa, né, situações de ansiedade, depressão, né? É importante ter um olhar ainda mais cuidadoso para aqueles pacientes que já apresentavam ansiedade ou depressão previamente, né? Porque existe um risco de um agravamento, né? De acordo com a lesão também do paciente, pode ser que ele comece a apresentar alterações, né? Como apatia, uma irritabilidade, uma labilidade emocional, que seria uma flutuação extrema desse humor, né? Então são algumas das alterações que elas podem ocorrer, né? Elas vão variar conforme diversos fatores, Tati. Então, de acordo com a lesão do paciente, né? De acordo com o histórico dele prévio também, né? Com a rede de apoio que esse paciente tem, né? Com diversos fatores, né? Então, muito importante que a gente consiga identificar e cuidar dessas alterações o quanto antes. Perfeito. E Luane, que sugestões você poderia dar aos pacientes e seus familiares após a ocorrência do AVC e na alta hospitalar? Tati, então assim, a gente falou várias coisas sobre o AVC, a gente sabe que o AVC é uma doença grave, é uma doença séria, né? E possivelmente deixa sequelas no paciente, né? Como a doutora falou, é de extrema importância que chegue o mais rápido possível para diminuir a chance de ficar com essa sequela, né? Mas muitas vezes ela acontece. Então a gente tem que pensar que a internação na unidade de AVC ela é apenas o começo. Tudo vai desenrolar depois em casa, né? Então aqui é o pontapé inicial, né? O que a gente precisa ter em mente aqui em casa, a gente precisa ter um ambiente tranquilo para que favoreça esse processo de reabilitação também, né? É necessário que a família e o próprio paciente reproduza todos os exercícios que o profissional vai orientar. Então, de forma alguma, a gente vai dizer para o paciente seguir fazendo exercícios sem a orientação do profissional. Mas o profissional vai estar 1 hora, 40 minutos, né? E o restante do dia. Então, o paciente pode replicar e a família também pode ajudar nesse processo, nesse sentido, né? É muito importante também que a gente se adapte às necessidades do paciente. Então, muitas vezes, por conta do AVC, ele fica com dificuldade para falar, né? A gente precisa achar de que forma que a gente se comunica com ele, né? Então, é necessário que a gente se adapte ao que ele necessite, né? E que a gente entenda isso, né? Outra coisa muito importante também é que a família aprenda a lidar com técnicas, né, que podem ser mais difíceis, né? Por exemplo, como que eu vou fazer para ajudar o paciente a levantar caso ele caia, né? Ou coisas que a gente pode ir aprendendo e ensinando aqui no hospital mesmo. Por exemplo, trocar a fralda, fazer um curativo, né? Como eu vou dar um banho no leito, ou como eu vou tirar ele da cama para levar para o chuveiro, né? Como que eu vou ajudar ele a caminhar. Então, isso tudo a gente já pode, o acompanhante familiar, ele pode ir aprendendo aqui no hospital para que possa replicar depois em casa conforme as orientações, né? É muito importante também que a gente estabeleça um equilíbrio entre ajudar o paciente e deixar com que ele retome aquela autonomia que ele tinha antes, né? Muitas vezes a gente fica receoso, né? Os familiares ficam receosos, assim, de deixar o paciente fazer por medo mesmo, né? De proteção até, Isso, né? E na realidade é justamente o contrário. A gente precisa que esse paciente volte a fazer as coisas dele o máximo sozinho possível, dentro das limitações que ele vem a ter com o AVC, né? Então, pode ser que ele não consiga comer exatamente como comia antes, pode ser que ele tenha que usar a mão esquerda, né? Então, a gente precisa deixar com que ele faça, porque isso também é uma forma de estar fazendo exercício, né? O tempo todo ativo. E aí eu já puxo outra questão, que o paciente ele tem que ficar ativo, né? Ele não pode ficar só deitado, só sentado. É importante que ele retome as atividades que ele fazia antes, que tinha o hábito, que tinha prazer de fazer, né? Porque isso também vai ajudar a questão emocional dele, né? De conseguir fazer essas coisas. Por exemplo, gosta de planta, tem horta, né? Mas ele não consegue chegar até a horta. Então, por que a gente não faz plantação no vaso mesmo, né? Então, essas coisas assim que a família vai conseguir ter esse olhar e é importante adaptar para que ele volte a fazer, né? Já teve um webinar que foi orientado sobre os cuidadores, né? E eu acho que para o AVC também é essencial a gente reforçar, né? Nunca é possível, assim, não é indicado que se tenha um cuidador único, porque isso sobrecarrega demais, né? E quando a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, a gente precisa que tenha mais pessoas envolvidas nesse cuidado para auxiliar e para não ficar sobrecarregado só uma pessoa, né? Porque dessa forma, esse cuidador principal, digamos assim, consegue ter um tempo para si que vai ajudar com certeza nos cuidados depois para esse paciente, né?
No mais, a gente gostaria que as pessoas contassem as suas histórias, assim, né? Falassem sobre o AVC, falassem das suas experiências, porque só assim a gente vai conseguir disseminar mais sobre o AVC, né? Então, o AVC, ele ainda acomete mais idosos, mas não é uma doença única e exclusivamente de idosos, né? Então, a gente vê muitos casos jovens que têm AVC também. Então, a gente precisa estar sempre alerta aos sinais que a doutora falou, né? Para a gente conseguir reconhecer e ajudar o máximo possível, né? Então, é muito importante que fale sobre isso, porque assim a gente vai conseguir reconhecer melhor os sintomas de AVC e saber que existe aqui o tratamento, né? Existe a unidade AVC do hospital, que a gente pode ajudar e a gente vai fazer da melhor forma possível. É por isso que a gente trabalha tão fortemente, né? Não só nesse mês de outubro, né? Mas outubro a gente foca bastante para a população saber a importância, né, do AVC. Então, meninas, eu só tenho a agradecer a presença de vocês pelo trabalho lindo que vocês oferecem aqui para o nosso hospital. Agradeço a presença de todos que nos acompanharam nesse vídeo e até a próxima edição.